fala de relacionamento, ninguém gosta de estar sozinho. E eu nunca vi tanta gente sozinha na minha vida como atualmente. Ui, quase que deu uma caidinha. Oi, Glaucia, bem-vinda. É louco, mas assim, a gente tem muita gente sozinha. E essa sensação de solidão, no final, ela gera na gente uma sensação de desamparo também, porque a gente não tem ninguém, tem uma sensação de solidão. Todo mundo, de uma forma geral, busca esse par amoroso. Todo mundo, de uma forma geral, imagina que poderá suprir essa sensação com esse par amoroso. Que a gente sabe hoje que não é verdade. Talvez daí comece toda a dificuldade que se pode estabelecer dentro de uma relação. Nenhum relacionamento é cor-de-rosa. Relacionamento amoroso é desafiante, relacionamento amoroso são duas pessoas com histórias diferentes, é o que eu sempre falo. Bem-vinda, Pietra. Duas pessoas com histórias diferentes. Bem-vinda, Wally. Duas pessoas que trazem vivências diferentes. Então é conjugar ideias diferentes, mundos diferentes por um caminho, sabe? E daí tanta dificuldade de se manter um relacionamento amoroso. De uma forma geral, a gente não tem esse relacionamento cor-de-rosa, ele não existe, né? A todo minuto existe alguns desentendimentos. Essa paixão desenfreada, ela tampouco existe num relacionamento amoroso, mas a médio e a longo prazo. Paixão é diferente de amor. Então tem momentos que são desafiantes, tem momentos que a gente se sente incompreendido. O ser humano, ele sonha com isso. Com alguém especial, que dê a ele esse aquecimento à alma, que dê a ele essa sensação de acolhimento, que de alguma forma possa acalentar o medo que ele tem de ficar sozinho. A gente tem medo de ficar sozinho. Será por isso que vale a pena tudo? E com essa fala eu gostaria de convidar a minha amiga, profissional, psicóloga, especialista, uma mulher extraordinária, uma mulher que tem vivência pessoal com relacionamento e vivência em atendimento com relacionamento. O nome dela é Alessandra Seixas. Eu vou convidá-la aqui para dividir essa live comigo, trazer todo o conhecimento dela para essa live. Ali, me manda também seu convite, para a gente começar essa live de uma forma brilhante, trazendo um profissional para esclarecer o que a gente está vivendo hoje, né? Então, Ali, me manda um convite também, viu? Me mande um convite também. Por quê, né, pessoal? Porque de repente a gente vou mandar mais convite para ti, porque eu não tô conseguindo te acessar. Aqui, ela me mandou o convite, pessoal, viu? Além de tudo, um coração gigante. Eu adoro ela. Cadê você, Alessandra Seixas? Cadê você, Alessandra Seixas? Cadê você? Alô? É ela, pessoal, essa mulher linda, essa mulher linda. Boa noite, gente! Linda demais ela. A Alessandra é ótima, ela é mais que ótima. A Alessandra comigo é um reencontro de almas, pessoal. Antes dela se apresentar, vou logo dizendo isso para vocês. Vou mandar ela contar como é que a gente se conheceu. É muito inédito. A gente às vezes acha que, né, conhecer pessoas que a gente se conecta tem que ser algo de longo prazo, algo assim, de gente que a gente traz da vida inteira, ou traz de muito do período longo da vida. E entre eu e a Alessandra isso não é verdade. E digo mais para vocês, a nossa sintonia é tão grande que a gente senta uma tarde para almoçar junto, né, Ali? A gente perde a hora. Porque existe uma compreensão tão grande. Essa mulher tem um coração tão generoso para ouvir. E eu me sinto tão acolhida, sabe, por ela. E é uma sensação tão gostosa. Eu sinto que eu sou compreendida. Eu sinto que, de alguma forma, ela também divide coisas comigo. Eu acho que ela também se sente compreendida, de alguma forma. E é uma coisa deliciosa. Alessandra Seixas, bem-vinda à minha live aqui. E gratidão eterna a ti por estar aqui. Ai, gratidão pelo convite. Seu convite, quando chegou, eu falei já. Eu tenho uma gratidão imensa e eu agradeço a Deus diariamente pela tua vida. Oh, Você sabe disso, eu falo isso o tempo inteiro. Te conhecer foi um presente e todos os nossos encontros são um presente para mim, oh, né? oh. Nós nos conhecemos num lugar que se chama Febracis, né?
A gente fez formação lá e a gente estava caminhando pela biblioteca ali, né? E daqui a pouco a gente se conectou e Su foi a responsável por me indicar um livro que até hoje eu ajudo muitas pessoas com esse livro, que foi Você Pode Curar Sua Vida. Você lembra, Su? E foi uma conexão imediata, a gente conversou muito ali e dali nunca mais nos largamos, né? Isso foi, eu acho que em 2018, eu acho que foi isso, né? 2018, 2017, alguma coisa assim. Mas o respeito que eu tenho por você é imenso, viu? Gratidão por estar aqui. É recíproco, é recíproco, é recíproco tudo que eu sinto por você e assim, é uma felicidade trazer você para aqui. Como eu falei para você, eu não sou um especialista em relacionamento tóxico, relacionamento narcisista. E eu me resguardo o direito de não fluir, sabe, com uma pessoa que precisa de uma ajuda nesse sentido, e esteja vivendo uma coisa desse tipo, porque eu acho que requer todo um cuidado, né? E uma outra coisa que a gente vê acontecendo nesse momento, né, Ale, é que de repente todo mundo está vivendo um relacionamento narcisista. E assim, eu procurei algumas fontes, né? Eu venho fazendo uma formação em psicanálise e Freud também tem explicação dele para o que é o narcisismo e o que é o transtorno narcisista, que é um pouquinho diferente, né, das outras teorias, mas tem algumas similaridades. Mas eu acho que ainda é pouco, né? Eu falo, "Pô, será que todo mundo tem isso?" Então, assim, minha amiga, traga aqui pra gente, né, com todo o teu conhecimento, o que é isso, né? O que que é um transtorno narcisista? Porque é diferente do que. Não é possível que tá todo mundo narcisista, minha amiga, pelo amor de Deus. Primeiro eu vou dizer assim, né, que eu me tornei especialista porque pensa uma pessoa que teve passagens enormes de vários relacionamentos abusivos, né? Inclusive, o primeiro foram 20 anos nesse relacionamento abusivo. E depois vieram outros. E é muito importante o que você acabou de dizer sobre transtorno e se é real, se está todo mundo com esse transtorno, porque um transtorno de personalidade narcisista é totalmente diferente do que pessoas que têm traços narcisistas. Todos nós, em algum momento da vida, nós temos traços narcisistas. Quando a gente começa a se voltar um pouco para a gente, quando a gente começa a se dar prioridade, quando a gente, né, busca a si mesmo, a gente tem traços narcisistas aí. E, infelizmente, eu falo para muitas pessoas, nós temos que tomar cuidado com as redes sociais. Hoje a gente tem isso, né, como algo muito bom por um lado, mas pode destruir por outro lado. E hoje se fala muito, quando você está com alguém e esse alguém demonstra ali alguns traços narcisistas, já fala, nossa, já tem transtorno narcisista ali, e você começa a trazer para dentro do teu relacionamento um olhar talvez muito pesado que comece a trazer mais transtorno ainda por causa desse olhar, né? Então, o transtorno de personalidade narcisista, muito poucas pessoas têm, porque envolve realmente características muito profundas e sérias, sabe, Su? Uma pessoa que tem esse transtorno, ele tem uma característica, talvez as pessoas que estejam aqui, eu não sei se as pessoas que estejam aqui viveram, né? Eles vão daqui a pouco começar a falar, mas uma pessoa que é narcisista, importante dizer aqui também, Su, que não, isso não é só para homem, tá? Mulheres também são narcisistas. Então, quando eu falar aqui, para homens e mulheres, sabe? E um ser que tem o transtorno, ele não é só narcisista no relacionamento amoroso. Ele é narcisista no trabalho, na área profissional, ele é também com a família, ele é no relacionamento amoroso, ele é com os amigos, com todo mundo. Não tem essa coisa de ser só no relacionamento, não. Ele é com todos. Então, ele tem problema profissional que traz transtornos importantes.
ele tem problema nos relacionamentos na família. Normalmente essa pessoa ela não tem amigos, ela não consegue construir uma vida social saudável e no trabalho quase que também não para em emprego, porque as pessoas não aguentam. Então, assim, quando você olha uma pessoa que é dita como narcisista por causa de alguns traços, e essa pessoa tem sucesso profissional, lida bem ali, né, com algumas pessoas, essa pessoa não tem um transtorno. E ponto. E aí, aqui também, importante dizer que ninguém tem autoridade para dar diagnóstico a ninguém sem ser um profissional, né, da área de saúde, um psiquiatra para poder diagnosticar, certo? Um psicólogo que está ali acompanhando. Então, tomar muito cuidado com isso, sabe? E esse ser, como ele se sente, pensa naquele homem que se sente o cara, né? Eu lembro daquela música do Roberto Carlos, né? O cara para tudo, maravilhoso, mas assim, esse é um cara bom. Agora, tem esse cara que, por causa da grandiosidade dele, ele causa muito transtorno e detona com o emocional, com a saúde mental, com a saúde física dessas pessoas. Você Pode sabe. perguntar, Lu, me Não, não. corta, porque senão eu tô falando, né? Não, não, não. Deixa eu falar com o pessoal aqui, que eu vou tirar os letreirinhos para que a gente veja a carinha linda da Alessandra e vocês também possam interagir com o que ela está falando. Tem a caixinha de pergunta. Vocês podem botar na caixinha de pergunta o que vocês quiserem, ela vai responder. A gente vai deixar um espaço no final. Eu acho tão importante a gente parar para ouvir um profissional sério, comprometido. E uma coisa que eu falo muito, 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 muito importante, sabe? No auge da minha maturidade, porque eu já sou uma mulher vivida, madura. Eu sempre digo para as pessoas uma coisa, Ali. Na minha opinião, tem maior autoridade não só aquele que tem o conhecimento técnico científico, mas aquele que viveu aquilo. Porque quem viveu aquilo fala daquilo de uma forma tão genuína, porque é muito difícil você pegar o livro e traduzir, sabe, num profundo conhecimento, de forma que você tenha generosidade para acolher o que o outro está falando. Então, assim, para mim trazer você aqui, sabendo exatamente como você falou, do que você viveu de um relacionamento tóxico, eu quero até que você faça qual é a diferença, se o seu relacionamento era narcisista ou era tóxico, porque a gente já sabe que são coisas diferentes. É, eu vou fechar aqui o letreirinho. Vocês não percam tempo. Se lembrar de alguém enquanto a gente está fazendo a live. A Alessandra é especialista nisso. É uma mulher que viveu isso durante muitos anos. Então, assim, olha, agarra esse aviãozinho, traz bastante gente para cá. Porque eu acho que é tão importante. Essa aqui vai ser uma live que ela vai trazer dica, vai trazer elucidação, vai trazer oportunidade de você refletir. Então, muito obrigada a todos que estão entrando aqui. E eu vou tirar o letreirinho, é provisório, pessoal. No final eu trago de novo. É só pra gente poder ver o rosto. Peraí, quero conseguir tirar o letreiro. Peraí, não tô conseguindo. Tô Não tem conseguindo tirar. também, assim, se quiser deixar também tá tudo bem, tá? É, Não tem problema, não. mas que Meu rosto engraçado. tá aqui, ó. Ó. Ah. Então, assim, Alia, pra gente começar trazendo nesse mundo de rede social, onde, como você mesmo falou, todo mundo é expert em tudo. Eu sempre pergunto para as pessoas, né, qual é a experiência que você tem sobre isso? Você já viveu isso? Parece louco, pessoal, mas é importante. É muito importante. Hoje, Ali, eu tô trazendo isso como um parênteses, a gente já sabe que a maior dificuldade da medicina preventiva é esse olhar mais sensível do médico. Ele tem todo o conhecimento técnico, mas a gente tem toda uma linha psiquiátrica que está entrando direto em remédio, ao contrário de ouvir e trabalhar com o psicoterapeuta. Porque necessariamente estão diagnosticando, sabe, síndrome do pânico, estão diagnosticando a pessoa com depressão, estão diagnosticando a pessoa. Estou ouvindo especialistas muito renomados e pessoas muito maduras na profissão dizendo, Uhum. gente, está tudo errado, porque falta esse olhar mais humanizado para o paciente. Sim. Então, assim, olhar isso, olhar mais humanizado, pessoal, é treinável. Uhum. Então, assim, primeira coisa que eu queria que você trouxesse é o que tipo de
relacionamento você viveu? O tóxico, narcisista? Ou seja, qual é a diferença que existe? E que comportamentos eram claros para você, que faz você hoje, com a tua maturidade, olhar para trás e classificar o que você estava vivendo como exatamente como você está falando, entendeu? Quais são os comportamentos característicos que você tinha vivido? Então, eu vivia uma relação abusiva e tóxica, né? Algumas relações assim. Eu nunca vivia com um ser que tivesse um transtorno de personalidade narcisista, tá certo? Eu já vivi com pessoas que têm traços narcísicos, ok? Pessoas que tinham bastante, mas. E é engraçado, né, Su, que tem pessoas que falam assim, nossa, você é psicóloga, né? Como é que você conseguiu, né, cair ali de novo, né? Mas isso é muito importante, por isso a necessidade da gente buscar esse autoconhecimento, da gente buscar ajuda, de tirar, apontar, né? Que é o outro, o problema é do outro, o problema é sempre nosso. Isso foi a grande virada de chave para mim, sabe, Su? Então, assim, eu tive relacionamentos abusivos com essas características. Então, eu vivi uma coisa interessante é que, assim, todo relacionamento com esse ser, né, narcísico ou ser abusador, né, vamos falar assim, porque são abusos e é importante diferenciar que eu não preciso apanhar para ser algo abusivo. Só de já reduzir o teu brilho, já tirar você do centro onde você estava vivendo, já é algo abusivo. Já manipula a tua mente, já é algo abusivo. Então tem que entender isso, porque muita gente acha que só apanhar é abusivo, né? Então, assim, o início tudo é muito maravilhoso, né? Então, assim, uma das fases até desse relacionamento narcisista é quando a gente conhece essa pessoa e a gente está ali, começa a ficar envolvido com ela, e esse ser é um príncipe encantado, sabe? A gente vive num conto de fadas e ele começa a dizer o quanto você é maravilhosa, te elevar, a comprar presentes, a desejar você o tempo inteiro, a, a colocar você num pedestal, sabe? E você, envolvida com aquilo tudo, você pensa, né? Essa minha primeira relação abusiva, eu namorei, noivei e casei em 15 dias. Meu Deus! Então, assim, é algo dessa forma, porque essa pessoa, ela tá ali jurando amor eterno, que quer casar com você, faz, monta a casa, você vai lá, quando tu vê, tu já tá na arapuca, né? Tu já caiu. E daqui a pouco ele passa por um processo de começar a te desvalorizar. Caramba. E aí, muitas críticas, sabe, Su? Críticas, você pensa, eu eu sou uma mulher linda, né? Não sou uma mulher linda? Muito, muito. Só que Óbvio. pensa, uma pessoa que está do teu lado, quando olha para você e vê você linda, arrumada, não te faz um elogio e só te critica. Que roupa horrorosa! Vai tirar essa roupa, né? Você com esse batom não tá legal. Ele quer te botar para baixo de qualquer forma, sabe? Então, é, essas críticas elas vão sendo constantes, vai te colocando para baixo, vai tirando o teu brilho, vai impedindo que você apareça, sabe? E começa a te desvalorizar, e com isso você começa tua autoestima começa a cair, né? Você começa a se envolver somente com tristezas, e nesse momento pensa, Su, uma pessoa que ela faz tudo errado. E ela tem até um nome que se chama gaslight, É. que ela o tempo todo ela joga para você e você se sente culpada por aquilo. E eu me via muitas vezes no primeiro momento
tendo a certeza que ele fez algo horroroso, mas depois eu falei, gente, não, eu pensava, não, fui eu, né? Se ele está dizendo, fui eu também, podia ter agido de uma forma diferente. E aí você começa a se sentir culpada por aquilo, sabe? Então, assim, são tantas características, Su, que existem, né, numa relação abusiva. O próprio fato do ser, pensa que eu sempre fui, e essa é uma característica, tá? Tem pessoas que falam assim, como é que essa mulher atrai tanto narcisistas ou atrai pessoas com né, de relacionamentos abusivos e tudo mais? O narcisista, ele é atraído por uma mulher que tem brilho, por uma mulher que Bonita. é o centro das atenções, sabe? E por quê? Porque ele precisa tirar isso dela, sabe? Porque ele se alimenta exatamente disso. Ele vai tirar tudo que ela tem, e aí eu penso assim, sabe? Como se estivesse sugando tudo, né? Tirando todo o sangue, e essa mulher fica magrinha, sabe? Essa mulher fica sem força nenhuma, e ele tira tudo que ele puder dessa pessoa para depois descartar. E isso é uma diferença, tá, Su? Porque tem muitos relacionamentos hoje que, que se vive ali, é algo conturbado, porque ele age de determinadas formas, comportamentos ruins, né? E desestrutura e briga. Só que uma característica muito, muito séria desse transtorno é que esse narcisista ele trai muito, é uma característica do relacionamento trair muito. Então já é uma diferença se você de repente vive uma relação em que o cara tá lá, ou a mulher, né? E não existe isso. Não existe essa coisa da traição, desse descarte, porque quem tem o transtorno, ele descarta de uma forma fria. Ele começa ali, ele começa te amando, fazendo você ficar lá no topo, depois ele vai te desvalorizando, te suga todo, e depois ele descarta assim, ó. Ele descarta assim, no dia para o outro ele já tá com outra. Normalmente ele já pegou uma outra vítima e começa a atuar nessa nova pessoa. E a pessoa fala assim: meu Deus, da noite pro dia já tá com outra. E esse cara não tem emoção nenhuma, esse cara não se importa. Eu lembro que eu me pegava chorando, sabe? Chorando sobre aquilo que tinha acontecido. E ele olhava para mim e falava: você tá pensando que tu tá fazendo o quê? Tá pensando o quê? Você acha que com isso vai me deixar mais, uau, ela tá chorando? Eu não me importo com você. E falava assim mesmo, sabe? Eu não me importo com você. Eu não quero saber do teu choro. Eu não quero saber. Para de palhaçada. Você tá pensando que é você que fez isso, sabe? E o tempo todo você vai sendo chamada a refletir se você está fazendo algo errado ou não. E é uma característica desse cara, Su, vou deixar você falar, vou fechar aqui para deixar você falar. É uma característica dele se autoprojetar, sabe? Tudo que ele faz de errado, por exemplo, ele trai. E aí o que ele faz? Ele causa um inferno nessa relação, dizendo que essa pessoa está traindo ele, sabe? Se ele mente, é outra característica, sabe? É uma pessoa que mente, mas mente de tudo, tudo que possa imaginar. Então, ele vai dizendo que tudo que ele faz, ele vai te acusando, sabe? O tempo inteiro ele vai te acusando. Então, essas são uma das características, sabe? Te afastar, por exemplo, da tua rede de apoio. Ele faz isso para que você não tenha para onde correr. É como se botasse você dentro de uma gaiola mesmo, sabe? É. Para que você não saísse e te afasta de todo mundo. Começa a dizer mal, a falar mal dos seus amigos, a falar mal da sua família. E aí é como se você tivesse, você já está fraca. Você só tem o ele, né? Então vou ficar por aqui mesmo e vai aceitando esse afastamento, entende? Você acha que no teu caso especialmente, e hoje atendendo os pacientes, já com esse tempo que você tem, o que que levou você, e que você vê hoje nas pacientes que te procuram,
a manter um relacionamento abusivo tão longo? No Então, teu caso, especialmente, fala de no você, meu especialmente no teu caso. caso, especialmente, com a minha busca do meu autoconhecimento, Su, eu entendi que os padrões que eu vivi de relacionamento foram padrões disfuncionais, sabe? Eu vivi um abuso na infância. Meus pais, né? Meu pai foi um cara que, infelizmente, naquela época, ele agredia muito a minha mãe. Eu vivi num lar desarmonioso. A minha família inteira, né? Que tios, avô, todos eles tinham problemas com traições, tinham problemas no relacionamento. Então, por mais que eu até crescesse e quisesse ter uma família, porque era toda, né, uma família diferente daquela que eu vivi. Infelizmente, eu acabei caindo na mesma arapuca. Por quê? Porque era tranquilo para mim, e aí a gente pode falar assim que não é perceptível, É. tá? Porque aí isso é emocional, é inconsciente. Tranquilo para mim ver um cara gritando comigo, ver um cara me batendo. Por quê? Porque eu vi isso na minha família. Então, Exatamente, porque existia na tua memória registros do que é relacionamento. exato. Então, assim, todas as vezes em que as pessoas trazem os questionamentos para mim a respeito de relacionamento, eu sempre pergunto para a pessoa: o que que é relacionamento para você? Uhum, Né? O que que você pensa a respeito de relacionamento? Quando você para para pensar assim, o que que você pensa a respeito de relacionamento? E conscientemente, a pessoa deseja, acredita, ela fala que acredita. Mas inconscientemente, a história que você viveu e o inconsciente, ele tem duas características muito importantes na vida da gente. Número um, ele abastece o nosso processo de decisão consciente no momento presente de uma forma abismal. sim. Então, aquilo que eu vi na infância a respeito de relacionamento é o que eu vou buscar reproduzir para validar, né? Então Uhum, existe exatamente a primeira coisa que não importa o que aconteceu lá atrás, não existe tempo para o inconsciente, você traz ele para o momento presente e ele entra no momento presente como se fosse uma verdade para você, sim, né? A, se- exato. a segunda coisa é que você não tem domínio sobre isso até você tomar consciência. Então, Uhum, isso é uma coisa que é automático que você fazer. Então, a única forma que faz você tomar consciência disso é você entender o que faz eu buscar pessoas que me tratam desse jeito e aceitar ficar dessa condição, exatamente. Por né? isso, o autoconhecimento é tão importante, né, Su? Porque as pessoas hoje, elas estão muito focadas em apontar o erro do outro. Então, aquele ser é narcisista, aquele ser é um abusador, né? Aquele ser é tóxico. Mas tá bom. Aqui, eu chamo todo mundo que está aqui e fala isso aqui para milhares de pessoas que vocês puderem, né? Vamos ser mãos dadas, né, para a gente passar essas informações, porque assim, enquanto a gente estiver com o olhar no outro, a gente vai continuar caindo em diversos problemas da nossa vida. Então, esse olhar para si, para questionar a sua, cara, não tá legal, isso não é normal. Pô, eu fico com uma pessoa que é abusiva e eu vou falar para você, Su, quando eu saí dessa relação de 20 anos, eu entrei em outra pior do que a que eu vivi. Sabe por Nossa. quê? Porque quando eu saí, eu não me tratei, eu não me curei, eu não cuidei de mim, sabe? É, eu, eu fui me enfiar numa relação onde, de novo, porque eu estava quebrada, concorda comigo? Saí de uma relação insegura, peguei meus filhos, os três, e vambora. Deixei tudo para trás, só levamos as roupas, sabe? Por quê? Porque dessa relação haviam ameaças, muitas coisas pesadas. E era mais uma relação abusiva, tá? Fui embora. E aí
essa mulher não está curada, concorda comigo? Essa mulher não conseguiu lidar ainda com as emoções envolvidas nesse processo. Vem alguém todo amoroso, com todas as características de te botar lá em cima, de te dar talvez algo que você não teve nessa relação de 20 anos. E quando você recebe isso, você se entrega de novo. Pá! Né? E eu vivi durante um tempo uma nova relação pior. Só que dessa vez ela não durou 20 anos. Claro que não. Por quê? Porque eu caí, mas rapidamente eu saí dela para que não vivesse mais durante tanto tempo aquela dor. Eu sabia que aquilo me doía. Então eu comecei a entender, e é o que eu falo muito aqui, sabe? Com as pessoas que começam uma relação, com as pessoas que estão querendo entrar numa relação e que têm medo de repetir. A gente precisa estar muito atento ao seguinte: amar é muito fácil, amar, né? Se apaixonar é muito fácil. Você tá lá, você fica, né, o emocional envolvido ali. Mas antes de sentir algo por alguém, eu preciso saber o que esse alguém está fazendo eu sentir, sabe? Eu preciso saber o que eu sinto com essa relação. Porque não tem essa coisa, né, Su, de uma hora eu tô bem, mas aí eu tenho outro momento que, caraca, me leva lá para baixo. Eu tenho um momento bom e daqui a pouco vem um momento lá embaixo. Então, eu preciso entender o que me faz sentir. E entender sobre a gente, Su, é justamente para que a gente possa saber dos nossos limites, dos nossos valores, dos nossos princípios. Quando eu sei sobre mim, quando eu sei quem eu sou, qual a minha identidade real, talvez seja mais difícil eu cair nas mãos desse tipo de abusador, sabe? Por quê? Porque eu vou dar limite. Por exemplo, uma pessoa narcisista não aceita receber não. Não aceita, de jeito nenhum. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho tranquilidade em relação a isso, estou bem comigo mesma, e essa pessoa fala algo ou pede algo que fere a mim, eu vou virar e vou falar não. E aí Pois a é, gente mas tá a afastar essa pessoa de alguma forma ou a fazer essa pessoa enxergar que ela tem que ir para um outro lado, né? pois é, mas até para você. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, agarra o coraçãozinho e manda, porque o Instagram entrega essa live a mais pessoas. Mas vê se você concorda. Até para você elaborar esse não, ele é estruturado na cabeça da gente desde muito cedo, né? E esse não, ele tá entre as coisas que a gente aprende através da relação que o mundo tem conosco, principalmente nossos cuidadores. Não fala agora, não me incomoda, não come muito, não dorme tarde, não, 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 não. E esses não vão condicionando a gente de alguma maneira a é, entender que eu preciso me adaptar, eu preciso me acomodar à realidade que está sendo proporcionada para mim, para que eu não seja castigada, para que eu não fique sozinha, para que eu não me sinta pior, né? Então, assim, de alguma maneira, esse não vindo de fora, desde o início da nossa vida, de bebezinho, a gente condiciona isso como um não muito importante, do qual a gente sucumbe a nós mesmos em função desse não. Uhum, Então, quando eu tenho esse parceiro, essa dificuldade minha de dizer não, de elaborar esse não, de dizer o meu não para dizer sim para mim, ela já está sucumbida. E aí o que que uhum, acontece? Eu vou dizendo não para mim, não para mim, não para mim, para dizer sim, sim, sim para o outro, eu vou me esvaziando de mim. Então, em que momento eu vou ter coragem de dizer para essa pessoa, ei, até aqui? Eu preciso ter consciência disso. Porque se eu não tiver consciência disso, o que que acontece? Eu vou me esvaziando de mim, eu vou ficando parecida com aquilo que atende ao outro para viver harmonicamente, para garantir o relacionamento. E a gente está falando de relacionamento a dois, mas tem relacionamento tóxico entre chefe e subordinado, eu já uhum, peguei. Tem relacionamento tóxico entre mãe e filho, eu já peguei também.
Tem relacionamento só tóxico entre amigos. Eu peguei Uhum, uma pessoa fazendo um processo que tinha dificuldade de dizer não incrível para amigos. E as uhum, pessoas manipulavam ela de todas as maneiras. uhum. Dificuldade de dizer não. Então, da onde vem esse não? Entende que cada vez que eu digo não para mim, para dizer sim para o outro, eu vou me esvaziando de mim, eu vou podendo não ser eu mesma. Então, dentro desse processo abusivo, até que ponto essa mulher consegue peitar esse não que você falou? Ou seja, em que momento você disse não acabou? O que que foi o drive para você dizer não acabou nos 20 anos, sair de uma família que na tua cabeça estava desestruturando a família, que muitas mulheres ficam num relacionamento para manter a família, é, porque traz essa coisa de que não vou destruir um lar, né? Tem a coisa do padrão socioeconômico, que às vezes a pessoa não quer perder, mas vai perder na vida, né? Vai perder na saúde. Sim. Em que momento desses 20 anos do teu primeiro relacionamento, que o segundo já tinha tido um despertar em você? O que que fez assim um pré que você disse acabou, não mais? Então, nesse mesmo relacionamento, eu comecei a fazer minha faculdade de psicologia, né? E até então, eu queria fazer nesse início dessa relação, mas ele não deixou. E, e não era era engraçado porque não era um não deixar. Existia uma manipulação em cima disso que fazia eu acabar desistindo do que eu queria. E chegou um momento que eu fiz a faculdade, e nessa de fazer a faculdade, eu comecei a fazer terapia, porque a gente precisava fazer terapia. Então, ao começar a fazer terapia, eu comecei a entender, principalmente, o que eu estava vivendo, sabe? Porque o que acontece muito, Sui, que eu vejo normalmente aqui no meu consultório, as pessoas elas não têm clareza que elas vivem uma relação abusiva, que elas vivem uma relação com um narcisista. Ela não tem essa clareza. Você entende? Não tem a clareza porque ela está presa, talvez, naquilo que eu falei para você, a um padrão vivido, né? A uma história ali de vida que faz ela entender que aquilo ali é normal. Então, quando você começa a fazer essa pessoa pensar e a entender que aquilo que ela está vivendo não é saudável, porque as pessoas elas não sabem o que é saudável e o que não é saudável. Por isso que eu falo muito assim, para que você se proteja, você precisa entender o que é, por exemplo, um relacionamento narcisista. Você precisa entender. Primeiro eu tenho que saber exatamente o que é, para entender, caramba, eu vivo isso, ok, eu começo a tomar consciência, por que que eu estou vivendo, por que que eu estou aceitando. E aí, nesse caso, quando eu disse não, eu não quero mais, e eu vou te dizer que foi um não que durou um ano, tá? Eu vivi na mesma casa, não conseguia sair, porque muitas pessoas falavam, né? Você não pode sair, porque. E eu era uma mulher, financeiramente, tudo bem, perfeito, mas Independente. achava que eu não poderia cuidar da minha família, sustentar a minha família. É tão louco o emocional que ele te faz realmente pensar que você não dá conta de muitas coisas. Então, quando eu disse não, eu entendi que eu estava vivendo uma relação que eu não queria viver, tá? Nesse primeiro momento. Então eu falei, eu não quero mais isso e comecei a construir uma força para poder sair dessa relação. Porque existia ameaça, ameaça de botar fogo na casa, ameaça de matar todo mundo dentro de casa, sabe? Então era bem desafiador lidar com tudo isso, entre eu pegar e proteger a minha família, que na verdade nem era o meu papel, né? Porque o papel de proteção é do pai, né? Seria do pai dessas crianças. E na verdade eu tive que tomar essa posse, né? Atitude. Dos meus filhos e proteger eles. Então não foi dado quando eu comecei a conhecer sobre mim, as minhas dores, o que me fez deixar que tudo isso acontecesse e entender o que eu estava vivendo, reconhecer e falar, putz, você estava vivendo isso e isso. Não, peraí, isso não romantiza, não.
O cara que sai, te leva para o trabalho, por exemplo, como é que foi a estrutura, né? Eu tinha 2 carros, um meu e um dele. A manipulação foi tanta que ficou um carro só. E aí eu te levo para o trabalho, te busco, te espero, não importa, vai lá, sabe? E na parte abusiva, né? Isso não tem muito em relação ao relacionamento narcisista, né? Mas assim, era algo que me mantinha do lado dele ali, me mantinha presa a ele, sabe? Então, a ideia de estar presa num relacionamento ruim, ela foi dando lugar a entender que eu merecia algo melhor para mim, que eu não precisaria estar dentro daquela relação, sabe? E fui tomando força, a força. Eu acho que assim, meus filhos, não sei, eu vi o Vinícius entrando aí, mas assim, Vini para mim também foi peça fundamental. Meus filhos foram peças fundamentais para que eu também saísse disso. Você Porque sabe que... Fale, fale, fale. a gente acha, você falou da família, né? Porque foi, eu queria ter a minha família, sabe? Algo saudável ali. Mas eu não entendia que meus filhos precisavam urgentemente sair daquele lugar, porque eles também estavam adoecendo, sabe? Total, total. Esse é o ponto, assim. Uma coisa muito básica que eu sempre falo para as pessoas eu nunca vivi violência na minha infância, né? Meus pais, eles brigavam em silêncio dentro do quarto. Eu nunca vi meus pais se baterem, se agredirem, nada disso. Eles tinham uma relação fria, tinha pouco amor. Meus pais casaram por conveniência. Mas, assim, eu também não tenho uma relação, nada assim, uma relação longa. Eu tô casada com meu marido tem 36 anos, eu namorei o meu marido 4 anos, a gente tá 40 anos juntos. Conheci meu marido na adolescência. E uma coisa que eu digo para as pessoas é o seguinte: para mim, a regra, e eu quero muito ouvir a tua opinião, para mim a regra é o seguinte: relacionamento não é sofrimento. Quando a gente começar a sentir sofrimento no relacionamento, a gente tem que ligar a luz amarela. Algo tá disfuncional. E aí é olhar para você e entender o que está acontecendo comigo, por que eu estou sofrendo, por que não está bom, o que eu estou contribuindo para essa infelicidade que eu estou sentindo no meu relacionamento, ou o que eu não estou me ajudando. Porque por mais que a gente ame alguém, por mais que a gente, de alguma forma, não queira perder essa pessoa, sabe? A gente não pode estar duvidando de nós o tempo inteiro. A Uhum. gente não pode abrir mão de ser quem a gente é, sabe? Dentro de um relacionamento. Por quê? Porque se você não entende quem você é, sabe? Nesse primeiro momento, vai doer demais ir abrindo mão de você, de você, de você, de você. Por quê? Porque emocionalmente você vai se desequilibrando, se desequilibrando, se desequilibrando, se desequilibrando. Porque você vai tentando contentar para manter o relacionamento, mas vai se esvaziando de você. Que amor é esse? Um amor que me custa ser uma pessoa que eu não sou? Que amor é esse que machuca, que dói, que faz eu me sentir pequena, faz eu me sentir, sabe, ninguém, faz eu me sentir fraca? O amor fortalece, o amor acolhe, o amor cura, o amor dá pertencimento pra gente. Quer dizer, o que eu tô vivendo nesse relacionamento? Se existe sofrimento, eu quero saber a sua opinião, mas pra mim, liga a luz amarela pra você entender que algo não tá legal. Total, total. Você começou a live falando até sobre a questão de relacionamentos, né? De como está hoje em dia. Pessoas sozinhas, vivendo relacionamentos, às vezes, doentio. E aí eu percebo, às vezes, que as pessoas, elas estão talvez estejam olhando como se tudo fosse muito normal, sabe? Sofrer hoje parece ser normal, em todas as áreas. A gente vê pessoas doentes e parece que é normal. Todo mundo está achando normal. E eu acredito que acontece isso numa relação, sabe?
eu tô sofrendo, mas eu tenho pequenas doses de coisas boas. A minha amiga é pior, o cara dela bate nela, o meu pelo menos não me bate. E a gente vai, para ter alguém, a gente vai se assujeitando a isso, sabe? A esse sofrimento. E realmente eu concordo plenamente com você, plenamente, que amor não é sofrimento, que relacionamento não é sofrimento. E só que para isso, Su, mais uma vez, a gente precisa se olhar. Esse autoconhecimento, essa busca de um profissional para ajudar. Porque assim, eu posso te dizer que nessa minha busca, eu pude perceber que muitas vezes eu agia e me comportava também de uma forma disfuncional com o outro. Então, é como se um tivesse, sabe, alimentando o outro na sua dor, sabe? Eu, como sempre tive essa característica muito do abraçar, sabe? Meus filhos, aquela coisa toda, por toda a história, e ser uma mulher muito independente, que dava conta de tudo, devido até essa questão do abuso que eu te falei, de nunca ter um homem com atitude dentro de casa, né? Esse padrão, é, eu meio que, em algumas relações, eu manipulava, eu controlava, eu talvez fosse até algumas vezes esse ser narcisista. Exatamente, você se transforma no decorrer para sobreviver na relação, você se transforma Exatamente. no decorrer. Então, ao contrário de você evitar o conflito, você constrói o conflito junto. Então, Conflito junto fica construindo o vício do conflito. o tempo E eu queria te falar inteiro. aqui, a Franciele falou assim: é comum, mas não é normal. E é difícil sair de um relacionamento que nos adoece. Como é que a gente se liberta desse relacionamento que faz a gente sofrer, que é abusivo, que faz a gente se colocar num lugar incapaz de lidar conosco mesmo, que faz a gente se sentir ninguém, mas que ao mesmo tempo, é, por sofrer esse esvaziamento, a gente não tomar uma atitude a nosso favor. Eu acho que isso é o que mais dói nessa mulher. Ela não consegue tomar uma atitude a favor dela mesma, né? Pela paz dela, né? Pagar o preço pela paz dela. Como se libertar desse tipo de relacionamento? Então, ela precisa primeiro ter consciência que ela está vivendo essa relação, né, Su? Não tem jeito. Tomar consciência de que ela está sofrendo e buscar uma ajuda profissional. Quando ela busca uma ajuda profissional, ela vai trabalhar ali questões que vão fortalecer ela para que ela possa decidir sair dessa relação. Eu posso te falar, Su, que dentro de um relacionamento em que há sofrimento, porque eu já vivi isso também, tá? No primeiro momento da minha vida, eu só atendia mulheres. Até que um homem uma vez me procurou dizendo que agredia a mulher dele e ele queria entender por que ele fazia isso, ele queria ser curado. E eu costumo dizer muito isso, sabe, Su? Porque não é só a mulher que é a vítima, né? Homens também são vítimas e tanto a mulher quanto homens têm questões emocionais que precisam ser tratadas. Porque é disfuncional. Esse homem que bate na mulher tem alguma coisa ali que fez esse cara ter esse tipo de comportamento. Eu sempre falo para as pessoas que, dentro de um relacionamento humano, o mais desafiante sempre foi, e atualmente mais ainda, porque está escasso, as pessoas estão perdendo essa habilidade, se chama comunicação. Uhum. Se na primeira palavra que entra torta no seu ouvido, você parar, respirar, esperar um momento adequado e dizer para o companheiro: não repete, não. Por favor, não repete. Eu me senti muito mal quando você falou isso. Essa pessoa precisa aprender a dar limite. Esse abuso que existe de mãe para filho entre amigos é um problema de comunicação. Você Sim. precisa entender
Atitude mesmo para procurar ajuda. Exatamente, Aline. Exatamente isso que a Alessandra acabou de falar. Tem que procurar ajuda. Sair sozinho é muito difícil, pessoal. Por Com quê? certeza. Porque você Eu não precisa entender o sairia que que te nunca da prende. minha relação. Eu não teria saído, talvez, nunca da minha relação se eu não tivesse tido esse olhar de buscar essa terapia, de fazer a terapia, sabe? Buscar a mim mesma para entender tudo isso. Quando você fala, Su, desse dar o limite, quando a gente está adoecida, quando a gente está. A gente não consegue dar, a gente não consegue. A gente não consegue dizer não, a gente não consegue se olhar, a gente começa realmente a se deixar de lado. E aí eu costumo dizer assim, qualquer relacionamento que começa a fazer com que você se deixe de lado, tá errado. Tá errado. Eu tive um relacionamento em que a pessoa começou ela só vivia para mim. Não, vou contigo, eu vou fazer, eu faço tudo com você, eu vou te ajudar, eu vou te impulsionar, eu vou. Falei, e os teus sonhos? E os seus desejos? Então, assim, você já olha e já vê algo que tem um desvio ali. Eu não tenho que deixar de fazer eu tenho que ter sonhos, eu tenho que ter desejos, sabe? E eu vou te falar, Su, que até hoje eu trabalho, sabe? Essas questões em mim. Por isso é que até quando você fala assim, como que sai disso, né? Buscando essa ajuda, mas é um olhar constante para que você não caia de novo. Daqui a pouco você cai de novo e volta. Então, assim, essa relação que eu vivi, ela me deixou muitas marcas, sabe? Como eu deixei de ser eu, me recuperar e me resgatar foi desafiador. Tá aqui nesse momento aqui falando, isso fui eu a vida inteira. Mas pensa que quando eu estava nessa relação, eu não tinha conexão nem com pessoas. Esse ano, especificamente, há um mês atrás, eu fiz a minha primeira viagem sozinha, sem ninguém conhecido, sabe? Conhecendo novas pessoas, porque eu ia sempre com alguém e ficava com aquele alguém ali do lado do meu curso, sabe? Mas não, eu me permiti ir e conhecer pessoas novas. E é impressionante isso. Chegava a dar uma angústia quando era o momento de eu conhecer uma nova pessoa. Por quê? Porque isso foi me tirado, sabe? Exatamente, porque a gente faz coisas que a gente não tem nem consciência, né? Depois a gente se arrepende, a gente não entende por que que fez de novo, a gente se julga por isso. Mas caramba, é assim, consciente ou inconsciente, são escolhas nossas, né? E assim, se você parar para pensar, é difícil sair desses relacionamentos porque existe um vício estabelecido ali e alimentado por algo que aquelas pessoas têm na cabeça dela a respeito de Uhum, relacionamento que você só rompe com autoconhecimento. sim. Mas por isso que essa mulher vai e volta. Tem isso também, essa mulher vai e volta. Esse cara, esse parceiro ou essa parceira assedia você de novo, fala que vai ser diferente, você volta para aquilo. Aí você acredita e você volta tudo de novo. Exatamente. Então, assim, se você parar para pensar, esse é um processo de recuperação para a vida inteira. Que você tem que estar atento a vida inteira. Ela foi fazer rapel, voar de balão, Uhul! viajar, viajar, viajar. A Janete, ela amou. Permitir, se permitir, se sentir merecedora disso. Porque sabe o que acontece, Su? A gente se entrega tanto para a relação, a gente vive tanto para o outro, faz tudo pelo outro, que a gente se esquece tanto de nós que a gente não sabe nem quais são mais os nossos sonhos, quais são mais os nossos desejos, aonde eu gosto de ir, onde eu não gosto, entendeu? Eu acho que quando você passa a compreender um pouco os teus sentimentos, quando você passa a olhar a vida como dona da sua história, entendendo que ninguém ninguém é teu algoz, senão você mesmo, porque você também escolhe quem vai te maltratar, né? Sim, Então a escolha é tua. O que você vai viver também é escolhido por você. sim. Mas só que a gente vem nesse padrão de vítima e esse padrão de buscar culpados pro que eu estou vivendo não me ajuda em nada, te enfraquece. Não, Te verdade. enfraquece total, sabe? Eu passei por situações que me feriu muito.
Eu me olhando no espelho e tive uma conversa séria comigo mesmo e falei: você vai ficar assim pro resto da vida? E disse para mim mesmo: vai mudar hoje. Olha que legal! É sobre isso. A tua vida é resultado do que você escolhe viver, consciente ou Exato. inconsciente. Seja o que for que você esteja vivendo, seja o que for que você esteja vivendo, os caminhos que você escolhe para se relacionar com as pessoas, ele tem uma origem de registro dentro de você. A forma com que você se relaciona com as pessoas está muito atrelada àquilo que você acredita e construiu história a seu respeito. Se você se acha normal ser tratada assim ou assado, se você acredita com menos ou mais capacidade, se você se vê bonita ou se vê cheia de defeito. Então, quando você passa a compreender, sabe, melhor você, você passa também a poder entender o outro no relacionamento. E Exato. conhecimento é poder, porque a hora que eu me vejo, a hora que eu me enxergo, né, no auge das minhas fragilidades, das minhas vulnerabilidades, eu também entendo que o outro está também tentando defender alguma coisa dele. Eu falo com as Exato. pessoas uma coisa dentro dos atendimentos que é assim: tudo na vida é por você e para você. Ah, como assim? Falei, é. Mesmo a doença? É. A morte de um ente querido? É. Uma traição? É. Tudo ensina. Exato. O que você vai fazer com isso é uma escolha tua. Você pode se abraçar e se vitimar e reclamar o resto da vida e morrer doente, porque nenhuma emoção passa pelo corpo, né, Ali, sem registrar algo físico. Vai Exatamente. lá comunicar no físico da gente. É a dor de cabeça, é a dor na coluna, é a dor no estômago, sabe? É a dor de garganta, é a luxação do joelho. Vai aparecer um monte de problema. Então, o que você tem que entender é o seguinte: conhecer você é poder. Decidir ficar ou decidir ir também É é uma decisão tua. unicamente nossa. Transformar algo na tua vida ou se manter como tá, também é uma decisão tua. Lembra de uma coisa: você tá aonde você acredita que merece estar. Exatamente. Eu Então, tive uma paciente, Su, que foi exatamente assim. Ela veio, ela vivia uma relação abusiva, era uma relação com um pastor, e ela era mulher de um pastor, e ela veio, ela reconheceu essa relação abusiva, ela sabia o que ela estava vivendo, ela começou e ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que não viria mais, porque ela entendeu, mas ela não teria coragem de, de acabar, de dar fim nessa relação, por causa de toda a questão religiosa, sabe? E eu falei para ela exatamente isso. Eu falei, tá tudo bem. Você tem essa escolha. Você pode continuar vivendo o que você está vivendo. E é isso. E fica com isso. olha só, a Alcime diz assim: eu tenho uma frase que serviu para mim sempre, e sempre fala em palestra. Compartilha aqui conosco. Eu tenho uma frase que eu vou compartilhar com vocês. É uma frase minha. Já falei algumas vezes na rede social. Eu adoro essa frase, porque essa frase ela apareceu na minha vida depois da doença, né? Depois de eu viver o câncer. E o que eu me proporcionei viver tantas coisas novas como eu tenho vivido hoje, para mim, idade não é uma limitação. Eu entendi que escolher a vida era uma escolha, né? O tempo inteiro, né? Então, assim, eu escolhi viver. E dentro desse complexo do que eu escolhi viver, eu entendo que todo dia eu posso mudar a minha história. Então, a minha frase é o seguinte: enquanto meu coração bater e vida eu tiver, eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser. Que coisa mais linda. Enquanto meu coração bater e vida eu tiver, não importa se 60, 70, 80, né? Eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser. Quem decide a minha vida sou eu. Só você. Antes da mãe, antes da filha, antes da avó, tem a Suzana pela Suzana. E é essa Suzana que a gente tem que descobrir. Porque ninguém merece viver sofrendo. Relacionamento não pode ser sofrimento. Seja ele de qualquer espécie na vida da gente. E aí, até você, de alguma forma,
saber lidar com isso, se afasta. Uhum. Porque quando a gente enxerga de fora, a gente se desvencilha um pouco da emoção e a gente vê mais friamente as coisas. Então, assim, se afasta. Porque só existe uma pessoa que pode socorrer você, que sabe exatamente como socorrer você. É você mesmo. Exato. Perfeito, Su. Perfeito. E só busque um relacionamento, começar uma relação, se você realmente estiver entendendo sobre você. Se você já buscou se autoconhecer, porque senão você vai cair numa armadilha novamente. Olha o que a Alcime falou, a frase dela: o que não te matou vai te fortalecer. É isso aí. Viver com pessoas assim e viver numa montanha russa, lá em cima e lá embaixo, eles não são ruins o tempo todo. O objetivo é confundir mesmo. Não, veja bem, o teu companheiro, ele, ou a tua companheira, ou o teu chefe, ou a tua mãe, tá todo mundo tentando sobreviver. Existe sempre uma intenção positiva, até daquele cara que te assalta, até daquele cara que roubou, até daquele cara que estuprou. Existe uma intenção positiva da cabeça dele. Dele. Exatamente. Existe. Tá todo mundo tentando sobreviver. E aí o que você tem que entender é que se você não comandar a sua vida, você tá perdida. Você vai viver insatisfeita. Não faça acordos do qual você não dá conta deles. Porque você diz sim pro outro e depois você fica se criticando, se julgando. Perdão. O que isso adianta? Nada. Então, assim, não faça acordos que você não dá conta deles. Faça acordos que na sua cabeça façam sentido. Quer viver em paz? Respeite seus valores. Quer viver em paz? Faça coisas que para você façam sentido. Porque o conflito, né, Ali? Ele se estabelece quando eu não respeito isso. Uhum. Exato. E não importa se é para o filho, não importa se é para a mãe, não importa se é para o chefe. Aprenda a dizer sim para você e dizendo não para o outro. Uhum. É isso, pessoal. Assim, a gente entende uma coisa assim, a gente não pode achar que a vida é um sofrimento. Sinto muito, não é. Você Não, não é. pode, e você Nenhuma. pode, exatamente, a vida te dá oportunidade todos os dias. Acontece que a gente vive tão distraído de nós que a gente não enxerga todas as possibilidades que se apresentam. E aí eu Exatamente. quero, eu quero dizer o seguinte: se a gente não olhar pra gente, né, Ali? Quem vai olhar por nós? Eu costumo dizer que quando a gente sabe quem a gente é, a gente transforma tudo ao nosso redor, Su. Tudo, É tudo. isso. Exatamente cada detalhe Cara, em eu, relação a eu muda tudo. hoje, eu hoje li uma frase de Clarice Lispector que eu até registrei aqui no meu celular. Deixa eu ver se eu abro aqui para compartilhar com vocês. Porque eu falei, gente, eu quero muito isso. Eu quero muito isso. Peraí. É, acho que eu não vou conseguir. Mas é uma frase tão linda, que eu sempre falo assim para as pessoas, né? É parecido com isso que eu falo, né, para as pessoas, é que quando a gente tenta agradar a todo mundo, a gente não agrada a pessoa mais importante do mundo, que é a nós Exato. mesmos. E se nem Jesus agradou a todo mundo, guardando as devidas preferências religiosas de cada um, por que que eu vou agradar a todo mundo? Então, às vezes a gente desagrada a filho, sim. Às vezes a gente desagrada a mãe, sim. Às vezes a gente desagrada o chefe, sim. Porque a gente precisa, de alguma forma, se autorrespeitar, caramba. Senão não tem paz, né, Ale? Tem. Amiga, são Primeiro, 9h07 aqui, eu ficava com eu quem fico são aqui a noite toda. Tenha coragem de desagradar os outros por você. Tenha coragem, porque no final das contas, né, de uma forma bem simples, é assim, a dor de cabeça só você sabe ela como ela é e como você sente. A dor de barriga só você sabe como ela é e como ela sente. E ninguém tem direito a estar, sabe, fazendo conjecturas sobre as suas dores, porque a pessoa não está sentindo. E se Ninguém quer falar das sente, né? minhas dores, se quer falar das minhas dores, é o que a gente falou aqui na live. Vá vivê-las. Se você não conhece uma dor parecida com a minha, nunca viveu, não vem me dar conselho, porque seu conselho não me serve. Exatamente. Precisa se posicionar adequadamente, né? Para que você realmente atinja o que você quer. Não tem jeito. Ai, Ai, que minha coisa amiga, que delícia! gostosa! Te amo! Eu também.
Te amo, te A amo. Eu gente espero. podia. Eu vou voltar, né, Su? Eu vou voltar a fazer minhas lives também, os encontros, mas assim, eu gosto muito das redes sociais porque a gente atinge um maior número de pessoas, né? Mas eu gosto muito mais do presencial. Eu gosto muito mais de estar grudadinha com todo mundo, falando, sentindo a Olha, energia. É bom A demais. Glaucia, a Glaucia falou assim: tenha coragem de ser você com suas imperfeições e tudo certo. É, Glaucia, fizeram a gente acreditar que existe perfeição, Glaucia. Essa é a maior mentira do mundo. O ser humano é um ser em evolução. A gente nasce para evoluir. Olha lá, a May está com vocês, ó, a Alcine. É, eu vou, pessoal, eu vou tirar uma foto de nós duas, vou compartilhar nos stories, eu vou mandar para a Ali também. Sigam a Ali se vocês não seguem. Ela é maravilhosa, maravilhosa como ser humano, maravilhosa como ser humano no sentido genuíno, maravilhosa como profissional. Eu recomendo a Ali de olhos fechados. Em N situações ela sabe disso, tanto do meu ponto de vista pessoal, familiar, que eu não posso ajudar e que eu não sirvo de ajuda quanto para pessoas amigas. Já falei para ela que eu recomendo ela de olhos fechados, porque eu sei o trabalho que ela faz, a dedicação dela, a entrega dela, e ela tem esse olhar generoso que eu acho que o profissional precisa. E é o que falta para muita gente hoje. As pessoas se munem do conhecimento e acham que o conhecimento é suficiente. Às vezes a gente precisa exercitar a escuta. Se a gente escutar um pouquinho o outro, já é suficiente para a gente conseguir ajudá-lo. Às vezes tudo que ele quer é ser escutado. E aí, às vezes, você vem atropelando com, com uma receita que não serve para aquela pessoa, porque você nem escutou. Ah, como é que é o nome dela? Alessandra Seixas. Se você apertar aqui em cima, o nome dela é Alessandra Seixas. Eu também recomendo a Ali de Olhos Fechados. Ai, que linda! Flavinha Química. Obrigada por esse bate-papo, queridas. Ai, beijão, Flavinha. Muito obrigada. Flavinha, eu recomendo você, a Cida, todos vocês que estiverem aqui nessa live, comentem lá. Comentem lá sobre a live. Lá eu fiz um postzinho de nós duas falando da live de hoje. Comenta um aprendizado de uma palavra, com uma palavra, sabe? Um aprendizado que vocês tiveram na live. Ou se quiserem agradecer, ou se quiserem mandar alguma pergunta pra gente, vão lá no post e comentem. Essa é uma forma que você tem orgânica de vocês fazerem a gente. Um, que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Dois, de vocês fazerem a gente entender se a gente está atingindo o que a gente quer. Porque eu acredito que a Ali é como eu. A gente vem para a rede social para gerar despertar, sabe? A gente vem para a rede social para, de alguma forma, ser luz na vida de vocês, com um pouquinho de conhecimento que a gente tem, com um pouquinho de experiência que a gente tem. Porque é isso, sabe? É isso. Então, ali, ó, a Fernanda Vivas, ó, vocês é um profissional e uma pessoa igual. Quanta generosidade. Ai, que lindo. É isso, é isso. Então, assim, o processo é esse, né? É isso que a gente se conecta. A gente tem valores bem parecidos, eu e ela, bem, bem, bem parecidos. E eu falo assim, pra mim, a Ali, a gente fica um tempo sem se ver, quando a gente se junta, parece que a gente nunca ficou sem se ver. E é impressionante, assim, eu adoro ela sabe disso. Amiga, Verdade. obrigada. Gratidão. Deus te abençoe. E ó, amei. Vamos fazer mais vezes, gente. Elô chegando aí, ó. A Elô, maravilhosa também. Coisa boa, sou. Gratidão mesmo, viu? Um beijo É, grande. Vamos tirar uma Igor, foto, né? já Eu estava não. falando, o Ah, pontapé para começar a voltar aqui para as redes sociais. não, total, total, exatamente. As pessoas precisam, sabe, de gente capaz, gente preparada para ajudá-las. Eu acho que a gente só tem um jeito, é olhar para dentro. Enquanto a gente ficar nessa rede social olhando para fora, a gente não vai encontrar a porta de saída para as nossas angústias, para as nossas paralisações, para a nossa inconformação com o que a gente está vivendo. É olhar para dentro. Cara, Sim, existe um potencial extraordinário. E quando essa mulher, ou esse homem, esse ser humano, enxerga um pouquinho do que ele é, ele já. Nossa, caramba, tem preço para isso? Não tem, não tem. sim, não tem. Te amo, minha Muito amiga, obrigada. obrigada, viu, minha Vamos tirar amiga? uma foto. Vamos lá, faz um coraçãozinho aí bem lindo. Vou Essa- tirar uma foto. Vou tirar. De novo, De de novo? Peraí. novo. Vai. Tira uma foto aí, vai você. Consegue? Eu sei lá, print, sei lá. Peraí, segura aí. Segura aí.
Os corações. Amiga, Maravilhoso. Ó, quem muito, tá aí que conhece e não segue Su, siga a Su, porque pensa na profissional incrível e maravilhosa é ela. Não muito deixa de obrigada. seguir. Um beijo, Amiga, gratidão pela próxima vez que oportunidade, você amiga. quiser que eu vá pro seu perfil, eu vou. E eu já te falei, vamos fazer um podcast juntas. Já te Vambora, falei isso. vambora. Um beijo. Tamo junto. Boa Um noite. beijo. Obrigada, tá, Boa minha Ale noite, querida. todo mundo. Eu quero saber quem vai lá no post comentar, hein? Eu. Eu quero ver, hein? É, quero ver quem vai lá no post comentar. Vamos lá, uma palavra, um gesto. Deixa a gente saber o que que a live gerou para vocês hoje de, né? É tão gostoso saber isso, que a gente de alguma forma está gerando algum tipo de despertar nas pessoas, porque é para isso que tem sentido. Senão não tem sentido. Ela tá fecha um horário de atendimento dela para estar aqui, eu igual. A gente se prepara para isso, né? Porque a gente não vem para cá de cara limpa dizer, olha, né? Não é assim, né? Sim, É, e tem que ter um pouco de respeito com vocês, e a gente tem. Beijo, obrigado, boa noite para todos. beijo. A gente vai se falando. Tchau, minha amiga. Obrigada, tá? Tchau, tchau.